Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à casa de oração de nosso Pai Celestial. Ele aqui hoje, então, vai nos ajudar a refletir, a compreendermos melhor a santidade. Somos trazidos para o seu povo, povo santo. E ele, então, nos ajuda a compreender essa sua vontade, a vivermos a verdadeira santidade. Sintam-se todos bem acolhidos, esta é a casa de nosso Pai. Façamos a invocação, como será projetada, em nome do Pai, o Criador. O Senhor, todos os povos da terra, louvem a sua glória e seu poder. Em nome do Filho, o Salvador, o amor encarnado. Em nome do Espírito Santo, o Auxiliador. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Podem se sentar? Cantemos o nosso primeiro hino. Convido a todos que assim puderem, fiquem de pé, e neste momento vamos nos lembrar dos nossos erros, reconhecer os nossos pecados e nos achegar de Deus, o nosso Pai. Vamos confessar tudo em verdadeiro arrependimento e fé e pedir que Ele nos perdoe por amor do seu Filho Jesus. Façamos a confissão em conjunto. Senhor Deus, sabemos que deveríamos amar a Ti e ao semelhante sempre, mas não agimos assim, pois deixamos o pecado nos dominar. Reconhecemos que somos pecadores, erramos em nossas palavras, nossas ações e em nossos pensamentos. Acabamos nos desviando de Teus ensinamentos, desrespeitando Teus mandamentos. Te pedimos que não nos trate segundo nossos pecados, mas conforme a Tua misericórdia e bondade. Olha sempre para nós, Senhor, e tenha compaixão de todo o Teu povo.
auxilia-nos por causa do teu amor e perdoa-nos por causa de Cristo Jesus. Amém. A todo aquele que assim confessou e crê no poder, na salvação em Cristo Jesus, eu anuncio que todos os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ainda de pé, façamos a leitura do Salmo de hoje. Hoje nós iremos ler o primeiro Salmo, Salmo 1, aonde então ele nos mostra, ele faz essa introdução a este livro de oração, de louvor, de prece a Deus. E nos mostra então como é bom viver junto à palavra de Deus, viver em santidade. Lerei os versículos ímpares, vocês os pares. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho, no tempo certo, as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. No dia do juízo eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. O Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. Oremos. Ó Deus, que nos ordenaste amar a Ti acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Concede-nos o Espírito para pensar e fazer o que é agradável a Ti, a fim de que nossa fé em Ti nunca vacile e nosso amor uns pelos outros nunca enfraqueça. Através de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo, e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podem se sentar. A nossa leitura do Antigo Testamento para hoje encontramos no livro de Levítico, capítulo 19, versículos 1 e 2, e depois passamos para os versículos 15 a 18. Temos aqui então Moisés repassando as leis cerimoniais, as leis civis ao povo de Israel. Como que deveria ser a vida deles agora que foram tornados povo de Deus. Assim diz, o Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Agora versículos 15 a 18. Quando julgar alguma causa, não seja injusto. Não favoreça os humildes, nem procure agradar os poderosos. Julgue todas as causas com justiça. Não ande espalhando mentiras no meio do povo, nem faça uma acusação falsa que possa causar a morte de alguém. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração contra outro israelita, mas corrija-o com franqueza, para que você não acabe cometendo um pecado por causa dele. Não se vingue nem guarde ódio de alguém do seu povo, mas ame os outros como você ama a você mesmo. Eu sou o Senhor. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. E a leitura do Santo Evangelho para hoje nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 46. Ainda estamos na Semana Santa. Ali, então, na segunda-feira, Jesus Cristo foi até o templo, expulsou aqueles mercadores da fé, e desde então, os líderes judeus estão tentando encontrar uma prova contra Jesus, para prendê-lo. Já fizeram vários questionamentos a Jesus. E um texto que pulou, então, do nosso texto da semana passada para esse texto de hoje, é um texto que é feito pelos saduceus, que é um partido judeu que não acreditava na ressurreição. Então eles perguntam
sobre a ressurreição. E Jesus então ensina a eles que está na Bíblia que existe a ressurreição, pois Deus é um Deus de vivos. E agora então passamos para outras perguntas, feitas pelos fariseus, e logo após Jesus faz a pergunta a eles. Assim diz: os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo, mais importante, é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles: o que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? De Davi, responderam eles. Jesus tornou a perguntar: então, por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Pois Davi disse: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se ao meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Ninguém podia responder mais nada, e daquele dia em diante não tiveram coragem de lhe fazer mais perguntas. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Façamos a confissão de nossa fé por meio do credo apostólico. Por isso convido quem assim puder para que fique de pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
que nos deu lei que fala de amor. Amando a Deus de todo o coração, poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão. Amados irmãos e irmãs, gostaria de destacar o versículo 2 do texto de Levítico, que nós lemos há pouco, para o meditar na palavra de Deus. O texto diz assim: sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos abençoe no meditar da sua santa e poderosa palavra. Amém. Amados irmãos e irmãs, esse então é um texto muito conhecido da igreja. Nós conhecemos esse texto, até as pessoas que não são da igreja sabem esse texto e cobram as pessoas da igreja para agirem assim. Mas mesmo sendo ele muito conhecido, ele normalmente é mal compreendido. As pessoas normalmente compreendem errado esse texto que fala da santidade do povo de Deus. Compreendem errado o texto e compreendem errado também a santidade do povo de Deus. Muitas vezes esse texto ele é entendido pelas pessoas no sentido de um mandato de Deus, no sentido de uma ordem de Deus. No entanto, isso indicaria que o Senhor Deus colocou agora um fardo sobre o seu povo que ele então não tem esperança de cumprir, que ele sabe que não vai conseguir cumprir. E, portanto, assim remove toda a esperança do povo. Pois a própria Bíblia diz: somente Deus é santo. Santo é o que? É aquilo que é puro, aquilo que é perfeito, sem falha, sem mancha, sem pecado. E nós, desde o momento em que nós estamos na barriga de nossa mãe, nós já podemos morrer. E a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Morre quem é pecador. E então, desde o momento que nós estamos na barriga de nossa mãe, nós já somos pecadores, pois já podemos morrer. E se essa palavra de Deus fosse uma ordem, então nós já nasceríamos condenados, sem esperança. Mas então, se não é uma condição que Deus estabelece para nós fazermos parte do seu povo, o que são essas palavras então? O que essa frase é? Bom, então esse versículo ele deve ser entendido como uma declaração de Deus do estado de ser do povo dele. Uma declaração de identidade do povo de Deus. Pois o povo de Deus é povo de Deus, não porque fez por merecer, mas porque Deus os fez assim. Deus os tornou assim. Deus os tornou o seu povo em sua graça, em sua misericórdia. Deus declarou: você agora é meu. Foi Deus que agiu. E assim também Deus nos tornou santos ao nos colocar para dentro da sua família, para dentro do seu povo. A partir do momento que Deus nos envia o seu Espírito Santo, esse Espírito Santo vem, habita em nós e nos santifica. Nos liga a Cristo Jesus. Somos santificados. Como diz o texto de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, somente pela graça de Deus somos santificados pela presença do Espírito Santo que habita em nós. Há um tempo atrás eu estava pesquisando, começo do ano eu estava pesquisando o que era necessário para poder imigrar para o Canadá, imigrar de forma legal para o Canadá. Pesquisei para lá, pois é um país, um dos melhores países do mundo para se viver. Um dos melhores países de primeiro mundo para se viver. Onde tem segurança,
Se você procurar um vídeo, fotos de lá, as casas não têm grade. Não tem muro entre uma casa e outra. Cada um respeita o que é do outro. Lá todos têm educação de qualidade, sistema de saúde público de qualidade. Lá não tem hospital particular. Lá a saúde é totalmente pública. Lá tem emprego para todos. Lá você vê o retorno do seu imposto voltando em serviços para você. Lá a corrupção é quase nula, quase inexiste. Só que você tem que gostar de frio. E não é um friozinho, é um frio forte, né? Menos 40, menos 50 graus. Invernão, bem forte. Não é igual aqui que é um mês mesmo de frio. Né? Não, lá é um bom tempo de frio. E eu vi então que muitas coisas são requeridas das pessoas que querem imigrar para lá. Eles querem receber muitos imigrantes, mas para você ir lá, tem que cumprir alguns requisitos. Quanto menos idade você tiver, melhor. Quanto mais instrução você tiver, melhor. Quanto maior for o domínio das línguas daquele país, melhor, porque lá falam inglês e francês. Se você souber uma, tá bom, mas se souber as duas, está perfeito. Você tem que procurar trabalhar numa área que eles necessitam. E se chegar lá já com um emprego garantido, melhor ainda. E já ir com um dinheiro de poupança já, para você poder viver nos primeiros meses. E essa é a lógica de vários países para receber outras pessoas legalmente. Tem que cumprir a maioria desses pré-requisitos. E essa é a lógica que está em nossa mente de ser humano para também pertencermos ao melhor lugar que existe nesse universo. Todos nós queremos viver no melhor país, que é melhor do que país de primeiro mundo. Então nós achamos que temos que fazer por merecer também. Precisamos ter diversas qualidades para conquistar o nosso visto. E aí entra o erro da compreensão errada de santidade. Como nós vemos em muitas igrejas, talvez até em nosso meio. Pessoas compreendendo errado o que é santidade. Se achando que não peca, que é perfeito, e acusando os outros. Mas não é assim com o reino celeste. Não é assim que nós vamos entrar no reino celeste, aonde tudo será perfeito. Agindo dessa forma lógica, como é nos países aqui desse mundo, ao invés de nós nos aproximarmos do reino celeste, nós estaremos nos afastando do reino celeste, indo cada vez mais longe dele. Deus aqui então não está dizendo que se nós quisermos pertencer ao seu povo, ao seu país, ao seu lugar, nós devemos fazer por merecer, conquistar esta nacionalidade por meio do cumprimento de requisitos, por meio dos meus próprios méritos. Não. Nós não somos santos porque não pecamos, mas somos santos porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e nos santifica. Ele nos liga a Cristo e nos dá tudo aquilo que Ele conquistou ao morrer e ao ressuscitar. Somos santos porque somos perdoados dos nossos pecados em Jesus. Todas as vezes que confessamos nossos pecados, nos arrependemos deles e recorremos à graça de Deus. E é isso que nós vemos Jesus nos ensinando também no texto do Santo Evangelho. Quando um mestre da lei, um desses que achava que havia conquistado a sua santidade, questiona Jesus sobre os mandamentos. Qual era o mais importante? Então Jesus mostra que o cumprimento dos mandamentos, viver em santidade, isso é feito por meio do amor. É assim que cumprimos a vontade de Deus, é assim que vivemos a vida em santidade, vivendo o amor de Deus.
Amor esse que nós recebemos de Deus e que somos chamados a compartilhar. Não o amor que tem dentro de nós, que nós criamos. Não, o amor que primeiramente nós recebemos de Deus e que então somos chamados a compartilhar. Um amor que faz tudo sem que o outro mereça. Sem que o outro peça. Indo até o outro por graça. Amamos porque Deus nos amou primeiro. E da mesma forma, então, somos santos porque Deus nos santificou. Porque Ele é santo. E aquele que Ele traz para dentro do seu povo, aquele que Ele faz com que imigre para dentro do seu povo, então Ele diz, agora tu fazes parte do meu povo. Agora o Espírito Santo está em você. Agora eu torno você santo. Não é ação nossa, mas é a ação de Deus em nós. Nós apenas atendemos o chamado de Deus e o deixamos nos guiar e nos conduzir, por meio de sua palavra, por meio do seu amor. Por isso, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, agora que nós compreendemos o que Deus nos diz aqui nessa frase, rendamos graças a Ele, pelo seu Espírito Santo habitar em nós e nos santificar. Não por méritos nossos, mas por seu amor. Pois se dependesse de nós, nunca iríamos conseguir morar nesse lindo lugar. E vivamos como povo de Deus, após sermos perdoados por Ele, procurar viver a sua palavra, viver o amor de Deus, amando Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E quando tropeçarmos, quando falharmos, quando pecarmos, reconhecer o nosso erro, confessar Ele ao nosso Pai e confiar na graça em Cristo Jesus e procurar viver novamente esta nova vida que Ele nos dá. Que Deus assim nos abençoe a viver a verdadeira santidade, em humildade, em amor. Amém. Digno és, ó Cordeiro, de todo louvor. Graças nós rendemos por teu amor. Tua seja a glória e o domínio também, para todos sempre. Amém, amém. Teus são os poderes e os tronos também, hoje e para sempre. Amém, amém. Glória nas alturas, na terra também. Glórias, aleluia. Amém, amém. Senhor Deus, Tu nos fizeste santos, porque nos escolheste, porque reabriste o caminho para Ti. Faze-nos entender sempre melhor esta oferta e responder de acordo na nossa vida diária. Senhor, Tu nos fizeste santos, faze-nos agir como santos. Obrigado pela chuva que nos enviou para regar o nosso solo. Continua a nos enviar chuvas para que os agricultores possam continuar a plantar e assim todos nós tenhamos o alimento em nossas mesas. Pai, no próximo dia 27, o Seminário Concórdia irá completar 117 anos. 117 anos que a Tua palavra foi pregada, foi ensinada, e muitas pessoas foram capacitadas a ir e testemunhar a Tua boa nova. Nós Te agradecemos por mais esta bênção e pedimos para que continue abençoando o seminário, para que ele continue a existir e a cumprir o seu propósito até a volta do Senhor Jesus Cristo. Pai, esteja com os doentes, com os aflitos, com os presos, com os viciados,
com os depressivos, auxiliando-os em suas necessidades. Te pedimos em especial pelo Alvício, pela Gessi e pelo Nilvo. Ajude-os a ver que permanece ao lado deles e que podem encontrar em Ti consolo e forças em sua caminhada. E se for de Tua vontade, restabeleça-lhes a saúde. Senhor, te pedimos para que livre o mundo desta pandemia. No começo desta pandemia, nós refletimos muito a respeito de nossa existência e de como estávamos vivendo mal, dando valor a coisas erradas e deixando de aproveitar o que realmente importa. Chegamos à conclusão que tínhamos que dar mais valor para as pessoas, amando, cuidando e respeitando o outro. Mas essa reflexão durou pouco. E já podemos ver agora o contrário. Vemos mais brigas e mais desavenças. Há brigas até pela medicação. Por isso te pedimos, envia o Teu Santo Espírito e muda o nosso modo de pensar e agir. Acalma o nosso coração e nos ajuda a viver a Tua palavra, o Teu amor. E se for de Tua vontade, ó Pai, livra-nos desta pandemia. Abençoe cada um de nós em nossas vidas, em nossa vida, em nossas tarefas, em mais uma semana que se inicia. Coloca a Tua mão protetora sobre nós e nos abençoe em nossas atividades. Tudo mais te pedimos e agradecemos por meio da oração que nosso Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.